Muitas informações sobre o Fluminense nesse vídeo aqui. O presidente Mário Bittencourt deu coletiva no fim da manhã de hoje e nela, além de manter Mano Menezes no comando, fez o anúncio oficial da permanência do treinador, falou sobre diversos assuntos. Então ele falou de SAF, falou de saída de jogadores, confirmou 2 jogadores deixando o Fluminense e muito mais. Além disso, jornalistas trazem informações sobre os interesses do Fluminense nesse mercado da bola, o Fluminense buscando por reforços, e apareceram alguns nomes novos no radar, proposta inclusive feita pelo Tricolor para contratar goleiro do Vitória. A gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, então desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Vou começar esse vídeo aqui falando da coletiva do presidente Mário Bittencourt, principalmente do momento em que ele falou sobre a questão da SAF. A gente trouxe em vídeo aqui mais cedo que o Lauro Jardim, colunista lá do O Globo, trazia a informação de que o BTG estava querendo montar um fundo de investidores tricolores e era contra ter Mário Bittencourt no comando como CEO nessa SAF. Aí o Mário falou sobre a questão da SAF e sobre essa questão de poder ou não ser CEO. Eu separei 2 trechos aqui do Mário Bittencourt muito importantes para a gente analisar aqui, tá? Primeiramente, ele fala que na última reunião que teve com o BTG, ele autorizou uma busca por investidores que tenham interesse em comprar o controle do clube. Vale lembrar, até então, o Mário Bittencourt publicamente sempre falava que a ideia era fazer uma SAF, mas sem vender o controle. Portanto, o acionista, a pessoa que for comprar ali a SAF do Fluminense, ela teria no máximo 49% das ações e o Fluminense, o clube social ali do Fluminense, ainda conseguiria mandar no clube, digamos assim, Teria um aporte financeiro, mas o sócio que vai botar essa grana seria um sócio minoritário. Mário Bittencourt falou nessa coletiva que após fazer uma grande análise, ele entendeu que talvez vender o controle do clube possa fazer com que o Fluminense arrecade mais dinheiro para poder investir mais, tanto para pagar a sua dívida, quanto montar elencos fortes. Outro assunto polêmico é essa questão do Mário se tornar ou não CEO do Fluminense. No começo da coletiva ele falou que o BTG não tem que aprovar ou reprovar nada, mas que não existe nada disso nesse momento. O BTG é só quem está fazendo o estudo, o planejamento e buscando os investidores. Se o dono da SAF, quem comprar a SAF, decidir botar o Mário Bittencourt ou qualquer outro no comando, é um direito dele. Ele começou falando sobre isso, mas depois o Gabriel Amaral fez uma pergunta muito boa, que aí não falou sobre vai ser ou não, mas sobre querer ser ou não. E aí o Mário Bittencourt falou, eu tenho as aspas dele aqui, sobre o assunto. Eu vou abrir agora essas aspas com vocês. Se o investidor achar que eu mereço e tenho condições por estar aqui há 25 anos, pode ser que eu aceite. Que mal há nisso? Como aconteceu no Fortaleza, como aconteceu no Atlético Mineiro. Importante é a torcida saber que essa decisão não é minha. Me sinto totalmente capaz para ser CEO do Fluminense ou de qualquer outro clube. Faço uma gestão com erros e acertos, mas na minha opinião melhorei muito o clube. Meus interesses pessoais nunca estiveram na frente do Fluminense e não estarão. Se amanhã o investidor comprar e disser que eu não vou ser nada, vou voltar para a arquibancada com as minhas filhas. Então, pela declaração do Mário Bittencourt, você já percebe que querer ser CEO do Fluminense, ele quer, Ele estaria disposto a isso, mas ele reforça que não tem nenhuma exigência da parte dele para que isso ocorra, Muitas informações saíram de que o Mário Bittencourt estaria exigindo de quem comprasse a SAF para ele ser o CEO e isso estaria emperrando as negociações. O Mário nega isso tudo. Então a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Em 2025 a gente deve ter algumas atualizações sobre essa situação. Fluminense, portanto, virando SAF. Quero falar agora um pouquinho sobre o John Arias, um dos principais jogadores do Fluminense nessa temporada. O presidente Mário Bittencourt falou sobre a situação dele também na coletiva e ainda há pouco saiu uma informação do jornalista Felipe Duarte, da Gazeta Zero Hora, falando que o Internacional fez uma sondagem pelo colombiano. O Internacional busca uma reposição para o atacante Wesley e aí sondou o John Arias. Só que os valores envolvidos nessa possível negociação, além do desejo tricolor de negociar o jogador somente com o exterior, acabaram embarreirando
a negociação. Vale lembrar, né, na coletiva de hoje o Mário Bittencourt também falou sobre esse assunto e ele confirmou que, apesar de não ter recebido nenhuma proposta concreta no momento, a tendência é que o John Arias sim deixe o Fluminense nessa janela. E aí o Mário, na própria coletiva, reforçou isso que saiu na matéria do Felipe Duarte lá da 0 Hora. Não vai negociar o John Arias com nenhum outro clube brasileiro e que por ele o Arias ficaria no Fluminense. Ele falou até da proposta de renovação que ele fez em agosto para o Arias, disse que essa proposta segue de pé, né, caso o Arias mude de ideia e queira ficar no Fluminense, mas a tendência é que de fato ele deixe o tricolor nessa janela agora do final do ano. Antes da gente falar um pouquinho sobre a questão de reforços, alguns nomes pintando e sendo ventilados aqui no Fluminense, vamos falar de algumas outras coisas, como por exemplo, o Mário Bittencourt confirmou o que a gente já imaginava, o Mano Menezes será o técnico do Fluminense em 2025. Mas para além disso, o Mário também falou sobre o futuro de 2 jogadores em final de contrato com o Fluminense. Ele disse que o Felipe Melo não seguirá como jogador do Fluminense em 2025, portanto, Felipe Melo está de saída do clube. Mas o Mário reiterou, né, que Felipe Melo está de férias lá na Turquia, mas que quando voltar iria ter uma conversa com o Felipe, porque gostaria de talvez tê-lo, né, perto ali do clube para incutir a mentalidade vencedora dele nos jovens de Xerém. Então não descarta, talvez, pelas especializações do Felipe Melo, ter esse ex-jogador, né, como alguma coisa ali dentro do Fluminense. Só que tem uma grande questão, né? O Felipe Melo não anunciou a aposentadoria. O Felipe Melo disse que quer se aposentar no final do ano que vem. Não renova o contrato com o Fluminense, pode acabar fechando com alguma outra equipe para jogar a próxima temporada. Precisa também saber dos seus desejos para o futuro. Mas o Mário Bittencourt disse que gostaria de ter o Felipe Melo próximo ali do Fluminense. Outro jogador que também tem a situação em aberto, mas parece estar com o futuro longe do Fluminense, é o lateral esquerdo Diogo Barbosa. Ele tem contrato somente até o final do ano e não deve seguir no clube. O Mário Bittencourt falou abertamente que ele recebeu uma proposta do Fortaleza, que vai jogar Libertadores ano que vem, por sinal, uma proposta de mais tempo de contrato, e deseja aí. Diogo Barbosa, portanto, deverá ser reforço do Leão do Psi. Uma notícia que eu acho muito boa, não escondo de ninguém que eu acho o Diogo Barbosa no lateral esquerdo muito fraco, e o Fluminense precisa ir ao mercado para se reforçar. Os 2 últimos jogos do Fuentes foram bons, me agradaram, mas é uma amostragem pequena. Assim como lá atrás, o jogo que ele fez contra o Botafogo, contra o Juventude, que ele entrou mal, era uma amostragem pequena, esses 2 jogos bons que ele fez também são uma amostragem pequena. Então, ao meu ver, o Fluminense precisa ir ao mercado, contratar alguma peça ali para disputar essa posição com o Gabriel Fuentes. Agora falando de contratações, de possibilidades que o Fluminense ventila no mercado, o Rafael Marques, lá da ESPN, trouxe uma lista de jogadores que estariam no radar tricolor. 3 deles a gente já sabe, já saíram nos últimos dias. É o atacante Bolazier, do Criciúma, o Tiquinho Soares e o Lucas Barbosa, do Juventude. Esses 3 nomes já tinham saído informações sobre isso, mas o Rafael Marques, da ESPN, confirma que o Fluminense está de fato de olho nesse jogador. Ele acrescenta mais um, que é o lateral Matheus Alexandre, do Cuiabá. Acabou sendo rebaixado com o Cuiabá, isso poderia ser até um fator positivo para a negociação, né? O Cuiabá ficaria mais suscetível a liberar o jogador. O Matheus Alexandre, é lateral direito, tá? Fez esse campeonato por lá, também teve passagem pelo Coritiba e seria um jogador no radar tricolor. Falando do Tiquinho Soares, saiu essa informação ontem aqui, e aí, enfim, a gente sabe que o Fluminense está interessado em contratar esse jogador. O Giba Pérez, lá do GE, trouxe uma informação de que o Botafogo não pretende liberar o Tiquinho. Ele está nos planos do clube para 2025 e tem contrato. Então a situação para o Fluminense, de fato, efetuar essa contratação é um pouquinho mais complexa, já que o jogador está nos planos lá do Botafogo. O Botafogo não pretende negociar o atacante. Aí é ver se o Fluminense vai fazer uma proposta vantajosa que faça o Botafogo mudar de ideia ou se vai mirar outros nomes no mercado da bola. Falando em outros nomes, outra posição completamente distinta, a informação acabou de sair, vindo do jornalista Marcelo Góes, dá conta de que o Fluminense fez uma proposta para contratar o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória. O Fluminense fez uma proposta em definitivo e o Vitória está avaliando a situação para realizar ali uma contraproposta. O Lucas Arcanjo tem 28 anos, é cria da base do Vitória e vem se destacando na equipe rubro-negra nos últimos anos. Parece, claro, um sinal, né, do Fluminense buscando no mercado
um jogador, um goleiro que tem a capacidade para disputar a posição com o Fábio. É algo que, claro, causa muita preocupação. O Fábio está com 44 anos, vai para 45 em 2025, então questão física dele, por mais que ele não tenha dado muitos sinais ainda, ele até de aparência é jovem, né, e tem conseguido fazer boas partidas, salvou muito o Fluminense ao longo dessa temporada. O Fluminense indo ao mercado buscar um goleiro. Ano passado a gente foi atrás do Felipe Alves, era claramente um cara para vir para reserva. O Lucas Arcanjo, destaque do Vitória, que vai jogar Sul-Americana assim como o Fluminense ano que vem, um goleiro mais jovem, de 28 anos, o Fluminense indo atrás dele para fazer uma proposta em definitivo, mostra pra gente que o tricolor quer ter essa disputa pela posição ali no gol. É um nome que me agrada, tá? O Lucas Arcanjo, as partidas que eu já vi dele, eu gostei muito, tá? É um goleiro de 28 anos, não é velho, e eu vejo uma margem de evolução para ele. Eu acho que seria um grande reforço para o tricolor. Eu quero saber agora de você que está aqui assistindo esse vídeo. Lucas Arcanjo seria um bom reforço? Matheus Alexandre do Cuiabá, bom reforço? Bolazier, Lucas Barbosa, Tiquinho Soares? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.